Olá, povo de Deus, eu venho aqui para mais um vídeo neste canal. Eu estava sumida, né? Às vezes eu dou uma sumida e depois eu volto. Eu pensei seriamente em desistir desse canal, porque para mim estava difícil de gravar vídeos aqui, trazer vídeos, conteúdo aqui, porque eu não tenho um estúdio, eu gravo aqui na minha casa, no meu quarto, então fica complicado. Mas, como a gente já começou, então a gente não pode parar no meio do caminho, senão é nadar para morrer na praia. E eu venho aqui para mais um vídeo, e mais uma vez eu venho aqui comentar a respeito de um vídeo polêmico, de um vídeo do pastor Anderson Silva. Ele é um pastor assim, muito polêmico, vive metido em polêmica por causa do seu temperamento assim, explosivo, extremista. Eu quero falar aqui nesse vídeo sobre o pastor Anderson Silva. Ele sempre levou a fama de pastor bolsonarista e conservador. Na verdade, eu nunca achei o pastor Anderson Silva nada conservador. Eu seguia ele no Instagram, né? Após eu ver uma postagem dele, que ele é muito assim, achegado a uns cantores mundanos, a uma banda mundana de rock, porque ele já tem esse estilo roqueiro, né? Eu acho que ele veio desse meio assim. E eu seguia ele, e ele colocou lá no Instagram dele um show, ele colocou lá um show de um povo doido, louco lá, uns homens lá doido, batendo cabeça, correndo para lá e para cá, sem camisa, uma loucura de um tal de show de Metallica. E aí eu seguia ele e eu fiquei achando aquilo lá estranho, vindo de um pastor. Aí eu fiquei escandalizada, né? Aí eu pensei, né? Esse pastor está equivocado. Isso não é um perfil de um pastor. Ainda mais que se diz conservador, né? Que curte coisas totalmente que vai contra ao evangelho, né? E aí eu deixei de seguir ele. Aí depois foi vindo umas coisas mais polêmicas a respeito dele. Um dia eu achei um vídeo dele sobre ele falando que ele foi num show dessa banda Metallica, e ele contando que no caminho ele parou lá no meio do caminho para ter relações com a esposa dele. Eu achei aquela fala dele no meio daquelas pessoas ali, uma fala tanto quanto que não condiz com um pastor. Se fossem um ímpio, um pagão, uma pessoa que não fosse conhecedora da palavra de Deus, ou que não fosse um servo de Deus, já seria muito absurdo, né? Eles contar a intimidade ali no meio daquele pessoal ali, a intimidade dele com a esposa, né? Mesmo se fosse uma namorada, seria escandaloso, ainda mais vindo da parte de um pastor. Eu fiquei muito escandalizada, muito chocada. E eu vou deixar o vídeo aqui para vocês tirar a própria conclusão de vocês, se isso condiz com o perfil de um pastor. Fui pro show do Metallica com a Keila. Essa história eu tenho que contar. Ela falou que eu podia, onde eu passasse. Foi muito louco. Assim, a gente vivendo história de adolescência novamente. Ela queria ir de avião. Aí eu falei, pô, é 10 horas indo, 10 horas voltando, então eu vou transar com a Keila. Sabe? Pressão, 4 filhos, sem nada. A gente vai se divertir na ida e na volta. Parar, abastecer, parar no breu, transar e vamos embora. Aí, bicho, vamos lá. Aí fui fazer xixi, ela também fez. Olhei pra ela pra mim. Bora? Primeira? Bora. Encostei no meio do breu, do nada, numa fazenda lá, e a gente brincando dentro do carro. Meu amigo, daqui a pouco, e a sirene. E o farol em cima da gente. Eu achei, na minha leiguice, meu Deus, tem sensor, mano, nas fazendas, é o dono da fazenda, os capangas, sai daqui da minha terra. E, bicho, eu com a Glock, aí tirei, botei, mas deixei perto de mim, eu falei, vai, não sei lá o que tem nesse breu, e uma outra pistola no porta-luva. Aí o Keila, cadê minha arma? Aí, no vidro. Aí eu falei bem assim, caramba, é vagabundo? É o fazendeiro? Cadê minha pistola? Graças a Deus. Aí eu peguei, soltei.
Graças a Deus, porque o cara tava com a lanterna. Se conseguisse ter uma visão clara do meu estereótipo com a pistola na mão, Zerou. já era. Vocês estavam aqui chorando, dizendo, ô, que homem bom, a gente conheceu, né? Mano, soltei. Quando eu soltei, bora. Quando eu olhei, PRF. Pra trás do carro, mão na cabeça, bora. Um cara branquinho, baixinho, de Brasília, fizemos uma amizade. Oh, do caralho, e um Brasília. Negão, mano. Negão 1,80, brabo. Puto da vida. Bora. Fui pra trás. Tava com a mulher dele? Aí, por exemplo, a Keila recomposta, tava de vestido, né, tudo ok, e eu tava mais à vontade. Aí eu fui, não consegui fechar a bermuda, uma espinha na bunda, falei, cacete, a bermuda descendo, bora, cruza os dedos, abre as pernas, e eu lá. Aí ele abre a porta traseira. Quando ele abre, a Glock em cima, aí ele ficou mais louco ainda. Que arma que é essa? Você é polícia? Gritando assim, ó, descontrolado, eu falei, não, eu não sou policial, eu sou pastor. Pastor! Bom demais. Pastor! Mano, e essa Bíblia? Já falei, eu sou pastor. Só tem essa arma, tem outra arma. Outra arma! Outra arma, mas eu tava de gritar bastante, né? Ele tava nervoso, ele tava descontrolado, era... porque a configuração era bombástica, né? Era. Aí a minha esposa, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo ótimo, minha irmã. Com você, não tem vergonha de nada. Aí ela falou, eu vi um flash, será que tiraram uma foto? Eu falei, eu ia gostar muito se dessem pro jornal. Pra mim, a melhor matéria. Assim, ó, tanto o pastor vagabundo aí, que vocês veem eu enfrentar. Aí gosta de uma treta. Aí imagina a matéria, pastor Anderson é preso em DR em Minas Gerais. Fazendo o quê? Transando. Com a mulher dos outros? Não, com a dele. Não, com a dele. Aí eu falei, que notícia. Ele vive o que ele prega, ele tá pegando a mulher dele, tá pegando a mulher dos outros. Perfeito. Aí eles ali, tá vindo de onde? Brasília. A última parada, Paracatu. Onde? Restaurante da Dona Concessa. Tá indo pra onde? Minas Gerais. Fazer o quê? Pra um show. De quem? Metallica. Metallica? Assim, ó, Bíblia, arma, sexo, Metallica. Tipo assim, tá tudo errado. Eu preciso voltar com esse cara 7 km pra eu verificar essa mistura maluca, sabe? Não, rapaz, a safadeza rola na igreja, a safadeza rola na direita, a safadeza rola no conservadorismo. Parece que nós nos unimos só para destruir o PT. Me parece. Mas os outros problemas não queremos resolver. Mas não fazemos essa conta, porque nos falta integridade na nossa santidade. Então eu quero falar aqui para vocês que esse pastor nunca me enganou. Ele nunca me enganou, sabe? Eu tenho discernimento, eu consigo observar o comportamento daquela pessoa. E eu quero falar aqui nesse vídeo sobre ele ter se aliado à esquerda. Eu quero me arrepender da questão política. Fui candidato também, não digo que não serei. Perguntaram hoje para mim no Instagram. Se as políticas públicas sobre o autismo não avançarem até 2026, bem provavelmente eu me apresente como pré-candidato a deputado na minha região, né? Estadual, não a nível federal. Mas eu quero me arrepender da bolsonarização do meu ministério. Eu alertei sobre isso, eu preguei sobre isso. Eu expliquei muitas vezes, eu sou bolsonarista, mas não sou bolsominion. Na verdade, eu também já falei isso, eu não sou bem visto pela direita nem pela esquerda em seus extremos. Para conservadores, eu sou barbudo demais, rock and roll demais, tatuado demais, humanista demais e com muitos projetos sociais para ser de direita. Para a esquerda, eu sou um traidor, porque tenho um cara de progressista, né? Por ter esse estereótipo, fã de rap, morei em favela até os meus 18 anos. E como que esse cara é conservador de direita? Então ninguém me quer, eu sou o que eu sou. Eu me arrependo porque também fui um dos responsáveis por essa bolsonarização, quando me radicalizei em algumas posturas e falas. E automaticamente pessoas de esquerda que se identificavam comigo, por causa dos projetos, por causa da aparência, por causa da coerência em confrontar os dois lados, esses 30 dias me deixaram com vergonha de mim, sabe? Tipo, caramba, cara, como que eu fiz isso? Como que eu apoiei isso? Eu vou começar a postar todos os banners que eu fiz do passado. Vocês lembram disso? Não existe conservadorismo com amante. A agenda gay tá destruindo o mundo, dizem os bolsonaristas. Aí eu falei, se os gays não existissem, você seria fiel à sua esposa? Quase, nesses 4 anos. Quase eu não encontrei. Conservador fiel, conservador útil. Eu quero recuar. Esse pastor Anderson Silva, ele veio com as ideias furadas, com as conversas furadas, que não era bolsonarista, que não sei o que, blá, blá, blá. Eu comecei a ficar meio desconfiada, sabe? Porque agora eu não quero me envolver em política e não sei o que. Aí depois saiu uma notícia aqui na UOL. Pastor que atacou Lula, ele falou num podcast, pastor pede que Deus arrebente mandíbula do L e adoece ministros. Saiu aqui no UOL, a notícia no UOL.
Então, eu não concordo com isso, não concordo. Eu acho que a justiça pertence a Deus. Por mais que a gente não aprova, não concorda as atitudes desse desgoverno, desse governo que a gente sabe que ele não foi lá, posto lá por voto popular, não. A gente sabe que não foi bem assim, né? Ele não está lá por causa da vontade de Deus. Teve algumas coisas que aconteceram aí, mas vamos deixar quieto, né? Porque hoje em dia a censura está demais, a gente não está podendo falar nada. Então vamos deixar quieto, por enquanto. Vamos deixar quieto. Então, esse pastor, ele fez como Judas. Ele estava de um lado. De repente, quando ele viu o cerco se fechar e as coisas apertar, ele bandeou para o outro lado. Ele se vendeu por 30 moedas de prata. Então, esse pastor nunca me enganou. Ele sempre teve umas atitudes duvidosas. Que no meu discernimento, eu sempre prestei atenção que ele era meio duvidoso. Não era uma pessoa firme e nem conservadora. Então, aí depois ele se alia à esquerda. Teve essa história dele falar que queria que nós cristãos tínhamos que orar para que Deus quebrasse a mandíbula. Eu não concordo com isso. Eu acho que a gente não deve desejar isso nem para o nosso pior inimigo. Essa justiça, a justiça para os homens perversos, para os homens injustos, os que fazem o mal, essa justiça pertence a Deus. E isso que ele falou sobre quebrar a mandíbula e pôr os ministros do L de cama, eu acho que isso aí é tipo uma feitiçaria de crente. Não concordo com isso. Essa justiça pertence a Deus e Deus saberá o que fará no final. Que sabemos que Deus vai agir, que tudo é no tempo de Deus. Essa justiça de Deus uma hora chegará para os homens maus, para os ímpios, para os homens perversos, que praticam a iniquidade, a injustiça. Não precisa nem da gente orar, porque não que a gente deseje o mal, mas que tudo se a pessoa vai plantar o mal, é óbvio que ela vai colher o mal. Então não precisa da gente desejar o mal. Só desejamos que Deus faça a justiça que ele achar que convém. Até os próprios mártires não estão lá pedindo? Até quando, Senhor? Até quando não vai se vingar do sangue dos mártires? Então nós podemos sim pedir justiça para Deus. Até quando, Senhor, o homem perverso vai prevalecer? Né? Mas agora falar o que Deus tem que fazer, aí já não é conosco, é Deus, a justiça pertence a Deus. Tanto a justiça, a vingança, a justiça pertence a Deus. Então eu não concordo com a fala desse pastor, e ele vira casaca. Ele, para mim, assim, na minha opinião, ele é um fariseu hipócrita. Ele condena uma coisa, um vídeo que ele fez há tempos atrás a respeito da Camila Barros, sobre a Camila Barros cobrar para pregar, que eu também não concordo. Não concordo com a pessoa cobrar esses valores absurdos para pregar. E aí ele veio denunciar essas pessoas, Camila Barros, a Gabriela Rocha e mais outras pessoas. Só que no mesmo vídeo que ele denuncia, ele também fala que ele já recebeu oferta de 10 mil, 15 mil, 20 mil. Então ele está sendo um fariseu hipócrita, porque ele acusa de uma coisa que ele mesmo faz. Se ele acha que os valores que essas pessoas cobram é exorbitante, que não deveriam cobrar, ele também não deveria aceitar essas ofertas de 10 mil, 15 mil, 20 mil. Por exemplo, eu já preguei em igrejas que me deram 10 mil, 15 mil, 20 mil de oferta. Porque para chegar essas ofertas na mão deles, a igreja, assim, ela a igreja, eu já vivi nesse meio, já vivi nesse meio, porém eu saí desse meio que eu não concordo, e a gente procura uma igreja que esteja mais próxima da Bíblia. Eu não concordo com essas coisas. Com esses mercenários da fé, esses estelionatários da fé, eu não concordo. Mas também ele é um fariseu hipócrita, porque ele acusa uma coisa de que ele mesmo faz. Então eu fui juntando todas essas coisas, eu pensei, não, é coisa da minha cabeça, meu Deus, me perdoa de eu estar pensando isso, né? Talvez eu esteja enganada, mas eu
fui assim, analisando a situação, as polêmicas que ele criava, tudo. Eu vi que a palavra de Deus fala que nos últimos dias surgirão falsos profetas, que se possível enganaria até os escolhidos. E muitos escolhidos estão sendo enganados por essas pessoas. E quando a gente vem aqui falar e comentar sobre isso, as pessoas atacam a gente, xingam a gente, esculacha, excomunga a gente nos comentários, porque eles preferem viver no engano. E esse pastor Anderson Silva, ele nunca me enganou. Eu estou analisando ele, não é de hoje, para chegar à conclusão. Ele se voltou para o outro lado, por que motivo? Veremos quais serão os próximos capítulos dessa série, dessa novela. De repente, quando ele falou aquelas polêmicas contra a esquerda, que aí ele se viu no estreito, aí de repente ele, vou recuar. Eu não quero mais isso, quero recuar. Né? E aí ele pega e se bandia pro outro lado. Então é uma atitude muito duvidosa. Aparentemente parece que o outro lado está mais forte, né? Que o outro lado está prevalecendo. Um lado onde amaldiçoam Israel, que ficam contra Israel, e parece mesmo que eles estão prevalecendo, e parece que está tudo certo, que foi Deus que colocou eles lá. Mas vamos aguardar os próximos capítulos do que está por vir? Eu sempre bati nessa tecla. A esquerda veio preparar o caminho para o anticristo. Eles são inimigos de Israel, eles são inimigos dos cristãos. Agora, na minha opinião, se a gente estivesse vivendo hoje, na época do anticristo, eu tenho assim comigo que o pastor Anderson Silva passaria para o outro lado. Eu não tenho nenhuma dúvida que ele passaria por outro lado. Porque quando se vê no estreito, aí ele se acovardou e bandiou para o outro lado. Agora vamos aguardar quais serão os próximos capítulos dessa novela. E é isso aí, povo de Deus. E deixa aqui nos comentários o que vocês pensam sobre isso. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém?